Olá! Você sabia que o inventário, a oferta e a demanda turística desempenham papéis fundamentais na definição da dinâmica da indústria do turismo, influenciando destinos, empresas e viajantes? Vamos iniciar nosso estudo falando sobre o impacto econômico, pois estamos falando sobre uma indústria global significativa que contribui com mais de 10% para o PIB mundial. A gestão de inventário garante que os destinos possam maximizar o seu potencial econômico através da utilização eficiente dos recursos disponíveis. Já a gestão sustentável da oferta e da procura ajuda a manter os empregos, evitando o desemprego sazonal e garantindo oportunidades durante todo o ano. Quando falamos de crescimento, naturalmente falamos em preço e acessibilidade. Sendo assim, a oferta e a procura ditam os preços. A compreensão desses fatores permite que as empresas precifiquem os serviços de forma justa e tornem as viagens mais acessíveis. Com o crescimento do turismo, é necessário que olhemos também para o desenvolvimento de infraestruturas. Aeroportos, hotéis e serviços de transporte devem estar alinhados ao número esperado de visitantes para proporcionar uma experiência perfeita. Para que você possa conhecer mais sobre o planejamento estratégico de um destino turístico, é importante saber como aplicar a metodologia do inventário turístico e entender o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Então vamos à aula de hoje? Iniciaremos com o inventário turístico. Bom, vamos falar sobre inventário turístico. Tópicos a serem abordados nessa aula, presta atenção. A gente vai falar sobre inventário turístico, atrativos turísticos e infraestrutura e objetivos essenciais do inventário turístico. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de compreender esses três conceitos: o conceito do inventário turístico, a importância da aplicação do inventário turístico nos destinos e a contribuição do inventário turístico no cenário econômico. Vamos lá para o nosso primeiro slide. E o que é, então, o inventário turístico? Vamos entender esse conceito? O inventário turístico, ele é uma metodologia, ele também pode ser chamado de um instrumento, que faz o quê? Ele diagnostica tudo que um destino tem para oferecer ao turista. Nós estamos falando dos atrativos turísticos, de todos os equipamentos e serviços que envolvem esse segmento e a parte de infraestrutura, tão essencial para o turismo. Tudo isso faz parte do planejamento e da gestão da atividade turística. Quando a gente fala de atrativos turísticos, de infraestrutura e de serviços de apoio ao turismo, a gente está falando que o inventário ele vai classificar, avaliar e vai qualificar todos os atrativos que existem em um determinado local. Então, por exemplo, uma cachoeira. A cachoeira vai fazer parte do inventário turístico. Ela será classificada, avaliada e qualificada para estar dentro de todo o inventário que está sendo feito. Quando a gente fala dos atrativos turísticos, da infraestrutura e da parte do apoio ao turista, a gente também está falando do estudo da capacidade sustentável de cada um desses destinos, de cada um desses itens. A gente precisa entender qual que é a capacidade máxima. A gente precisa pensar de uma forma sustentável para que a gente não agrida o meio ambiente, nosso patrimônio cultural e a nossa cidade, né? Então, é muito importante que a gente relacione toda essa parte do inventário com a capacidade máxima de cada local e de cada atrativo. Bom, o processo de inventário turístico, ele atende a vários objetivos essenciais e muito importantes. Vamos ver quais são eles? A gente está falando de gestão de recursos, a gente está falando de desenvolvimento do turismo numa cidade, então a gente já tem cidade que o turismo já está super desenvolvido, mas tem cidades que o turismo está se desenvolvendo agora. Então a gente precisa também estudar essa ciência para que seja desenvolvido de uma forma, como eu acabei de dizer, sustentável. A gente também está falando de um planejamento de mercado, porque o segmento turístico, ele envolve diversas áreas da cidade, ou até do país. A gente também precisa falar sobre melhoria de infraestrutura, né? Receber todos os turistas com muita segurança, com conforto, para que eles queiram voltar outras vezes para a nossa cidade, para o nosso país.
A gente está falando também de promoção e marketing, a gente precisa trabalhar com a parte de promoção e marketing dos nossos destinos. Lembrando que os destinos também eles competem entre si. Então você pode pensar, eu vou para o Rio de Janeiro ou vou para Porto de Galinhas, que fica a 40 minutos de Recife. Esses destinos eles competem entre si. Então a promoção e o marketing ajuda a identificar nichos de mercado, turistas certos para os destinos corretos. A própria experiência turística que precisa ser melhorada cada vez mais a gente precisa entender como melhorar. A gente trabalha dessa forma, entendendo o que faltou para a experiência do turista. Entendendo isso, a gente pode melhorar para que da próxima vez o turista encontre tudo o que ele precisava. Dando continuidade a esses objetivos essenciais que o inventário proporciona, a gente fala também do posicionamento competitivo. A gente precisa ter um posicionamento competitivo diante de outros países, por exemplo, da América Latina. Por que uma pessoa vai visitar o Brasil e não a Argentina, ou vice-versa? Lembrando que se o turista escolhe o nosso país, a gente tem entrada de moeda estrangeira no nosso país, o que vai nos ajudar no cenário econômico. A gente fala também de gestão de risco, a gente precisa entender quais são os riscos de muitas pessoas estarem visitando as nossas cidades, o nosso país. A gente já vê, por exemplo, Itália, Roma, estuda-se uma forma de receber menos turistas. Por quê? Porque existe uma degradação. Quando o acesso é desenfreado e não há sustentabilidade, não há equilíbrio, o resultado pode ser que degrade o patrimônio cultural, o patrimônio ambiental que cada país tenha. A gente também fala de formulação de políticas. A formulação de políticas entram diversos itens, entram, por exemplo, ações do governo para melhorar o setor do turismo, pode ter um equilíbrio na parte de impostos para poder ajudar as agências de turismo, que recentemente passaram momentos desafiadores com a pandemia. A gente também fala de envolvimento comunitário. A gente precisa envolver a comunidade nesse crescimento. A gente precisa devolver para a comunidade o que a própria comunidade nos traz, né? Então, é muito importante que quando existe o planejamento do turismo, o inventário está sendo feito em determinado local, a comunidade também tem que ser levada em consideração, porque muitas vezes histórias da própria comunidade podem ajudar a deixar o turismo naquele local mais interessante e oferecer maior curiosidade para os turistas, né? Para os turistas poderem conhecer, para os turistas poderem experienciar algo que eles ainda não tenham contato. A sustentabilidade propriamente dita, então a sustentabilidade vai permear toda a jornada do turismo e do turista e dados para a tomada de decisões. Assim que você faz um inventário, aquele inventário vai responder a muitas perguntas de empresários que queiram investir, governo que queiram fazer manobras corretas para poder fortalecer o turismo no país, entre outras decisões que podem ser muito vantajosas para a comunidade e para todos os profissionais que envolvem esse segmento. Bom, vamos conhecer importantes cenários que contribuem para o turismo brasileiro. É muito importante que a gente reconheça, começando pela contribuição econômica. Quando a gente vê um turista na nossa cidade ou no nosso país, é importante que a gente saiba que ele está trazendo dinheiro, receita para a nossa cidade, está trazendo receita para o nosso país. É por isso que a gente precisa tomar conta desse turista. A geração de empregos. Quando a gente tem muitos turistas visitando as nossas cidades, a gente tem restaurantes cheios, aquele sorveteiro que antes vendia 10, 20 sorvetes, vai começar a vender 50 sorvetes porque está tendo muita visita. Então, é muito interessante que a gente enxergue o turismo como uma oportunidade para a geração de novos empregos. Ganhos em moeda estrangeira, quando a gente tem pessoas estrangeiras, turistas estrangeiras visitando o nosso país. O próprio desenvolvimento regional, então, por exemplo, aquela senhorinha que faz um tricô lindo em determinada cidadezinha, de repente pode mostrar a arte dela, né, para esses turistas. Então, podem vir turistas do mundo todo que ainda não conhecem esse tipo de arte e pode se encantar.
Esse tipo de conexão pode fazer com que essa senhora venda mais da arte dela, seja reconhecida pela arte que antes era só uma arte que ela fazia para as amigas e para casa, de repente pode se transformar num negócio rentável. O desenvolvimento de infraestrutura, quem não quer ter uma cidade com uma infraestrutura legal, ônibus, meios de transporte dando acesso para os principais pontos turísticos da cidade que a gente está analisando. Então, isso também é um ponto muito importante para o desenvolvimento do turismo. A preservação cultural, a gente precisa ter orgulho da nossa cultura, a nossa cultura é diversa, então a gente não pode deixar com que isso se perca. Então, a parte de preservação cultural é muito importante e está nas nossas mãos. A própria conservação ambiental, o Brasil é reconhecido como uma das principais ícones de belezas naturais do mundo inteiro. Então, todos nós somos responsáveis pela conservação, né? Então, o inventário turístico, ele vem também para ajudar com essa ligação entre a oferta, a demanda e meios sustentáveis para que isso não se torne um fator negativo no nosso negócio. O próprio investimento estrangeiro, então empresas do segmento de turismo podem vir ao Brasil e abrir uma rede de hotéis, ou uma rede de comida, ou uma rede de alimentos, ou uma agência de turismo. As empresas, elas estão atentas às oportunidades de negócios. Então, é muito bom quando o Brasil acaba sendo o foco desses investidores, porque isso vai se traduzir em mais empregos para a nossa população. A promoção de pequenas e médias empresas, o que é muito legal também. Então, o turismo também atinge essas pequenas e médias empresas, porque acaba que é um ciclo. Os turistas vêm, visitam a gente, consomem, levam presente para os seus amigos, né, quando retornam, e tudo isso movimenta a economia. Bom, gente, eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês. Talvez vocês já tenham escutado falar, mas para quem ainda tinha dúvida, sim, o Rio de Janeiro é a primeira cidade top, ranking número 1 das cidades brasileiras a serem visitadas. Não só serem visitadas, mas como destino desejado dos turistas do mundo inteiro. Todo mundo quer conhecer o Rio de Janeiro. E quem já conheceu o Rio de Janeiro quer voltar para a cidade. A cidade do Rio de Janeiro, como todos sabem, é uma cidade linda, reconhecida pelas belezas naturais e pela sua Mata Atlântica. Já sabemos que muitas das canções de diversos artistas do mundo inteiro, principalmente os brasileiros, têm a cidade como uma fonte de inspiração para suas canções. Pessoal, eu trouxe aqui algumas dicas do Saiba Mais para que vocês acessem na plataforma. Não deixem de acessar. Bom, o livro que eu trouxe para poder ampliar mais o conhecimento de vocês é Turismo, Patrimônio e Regionalização. É um livro super atual. Eu gostaria muito que vocês lessem para que vocês tivessem um pouquinho mais de ideia da importância que é o turismo para a nossa sociedade e para o mundo. Eu também trouxe uma dica de filme. Eu espero que vocês gostem. É O Fabuloso Mundo de Amélie Poulain. Eu escolhi esse filme especialmente porque ele se passa em Paris, que é a cidade número 1 mais visitada, né, do mundo todo. E, além disso, a Amélie Poulain, ela tem uma história que vocês vão acessar, né, assistindo o filme, que vai passar por diversos locais de Paris, que é uma cidade lindíssima, e vocês vão ter contato com esses atrativos, né? Podemos fazer um exercício de vocês anotarem tudo que vocês viram no livro, porque vocês vão meio que montar um inventário do que vocês acessaram no filme de atrativos. E eu também deixei um link do YouTube para vocês acessarem, que é Brasil Mais Turismo, é um mapa do turismo brasileiro. Eu gostaria que vocês acessassem para que vocês tivessem os seus conhecimentos um pouquinho mais sólidos nesse assunto do turismo. De repente, quem quiser seguir aí na carreira profissional de turismo, todas essas informações serão muito válidas e úteis para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado.